Olá pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje nós vamos para a nossa segunda reflexão do nosso canal com o tema Não queira ser quem Deus não te chamou para ser, muito menos estar onde Ele não te colocou, nem deseje o que Ele já reprovou. E o nosso versículo-chave está em Números, capítulo 12, versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Percebam que já havia uma insatisfação de Miriam e Arão contra Moisés, desde que ele casou com a Cuxita, a etíope, né? Então já havia, eu creio que não era somente esse o motivo pelo qual eles murmuravam. Já tinha outras coisas já ali dentro do coração deles que motivava toda essa contrariedade, o que aborreceu muito ao Senhor, porque Moisés, ele era um homem muito paciente e era o mais humilde de todos os homens da sua época. E depois disso, o Senhor chamou Moisés, Miriam e Arão na tenda do encontro para uma conversinha básica, sabe? Assim, aquela ao pé do ouvido dos irmãos de Moisés, que disse o seguinte: vou recitar para vocês os versículos. Ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Porque ousastes falar contra o meu servo Moisés? Está nos versículos 6 a 8. Lembra que quando Moisés pediu para ver Deus, Deus disse: você não pode me ver, você vai morrer. E Deus permite que ele veja na fresta ali da pedra. Então, quando ele diz aqui que foi revelada a forma do Senhor, é quando ele viu o Senhor pela fresta, né? Ele viu a glória do Senhor ali. Então, a palavra diz que Deus ele se irou contra eles. Que ao sair dali da tenda do encontro, Arão percebeu que Miriam estava com a pele branca como a neve. Ela estava tomada de lepra. Este foi o castigo que ela recebeu por ousar questionar sobre a liderança de Moisés. Olha só como é perigoso isso, né? Quando Deus institui, né, líderes, pessoas instituídas verdadeiramente por eles, servos fiéis que obedecem ao Senhor em tudo na sua palavra. Então a rebelião da irmã de Moisés foi punida com uma das piores doenças daquela época, porque a lepra, ela afastava as pessoas do seu convívio social, familiar, né? Então, era uma coisa assim muito terrível e ainda era tida por impura. Por isso elas tinham que ficar afastadas ali, colocadas para fora do arraial, né? Para fora da cidade. E a lepra foi consequência da afronta de Miriam contra a autoridade instituída por Deus a Moisés. Notem o perigo que é, de alguma maneira, ela sentiu que sua autoridade no arraial estava sendo ameaçada pelo novo casamento de Moisés e o afrontou. Ainda botou Arão no meio da história, né? Foram os dois lá, se rebelaram e tudo, e é quando Deus chama eles para conversar, né? Vem cá, e ali ele taca a lapada na Miriam e no Arão, né? Só que eu creio que para Deus punir a Miriam é porque ela deve ter instigado até o último estágio
ali essa rebelião, entendeu? Então, assim, é muito sério quando a gente se levanta contra os líderes que Deus institui para pregar a sua palavra. Prestem bem atenção. A palavra do Senhor, como era lá na igreja primitiva. Não é muitas vezes a palavra que está sendo pregada hoje, nos dias de hoje, que vem movimentos, vem falsos profetas, vem uma série de situação que não é a palavra do Senhor clara e evidente como era na igreja primitiva. Lá já desde aquela época, Paulo já vinha advertindo sobre várias coisas que estavam acontecendo nesse sentido. Então, olha só, se naquela época já era assim, imagina nos dias de hoje. Então, Deus ele está procurando líderes, pessoas, profetas, servos que sirvam a Ele em obediência à sua vontade e à sua palavra, que pregue a palavra tal qual ela é, clara, simples, o Evangelho de Cristo. Ele é a estrela, ele é a pessoa principal do Evangelho, da palavra de Gênesis, Apocalipse, é Jesus Cristo. Não é outra pessoa, não é outro homem. Não foi outro homem que Deus enviou à terra para morrer na cruz e ser sacrifício expiatório pelo perdão dos nossos pecados. Então, percebam como é a situação. Então, há líderes e líderes. Então, aqui Deus instituiu Moisés, que era um servo fiel à sua casa. Fiel porque ele fazia tudo quanto Deus pedia, ele obedecia da maneira certa, correta. Então, é muito perigoso. E depois disso, quando perceberam que Miriam estava leprosa, Arão ficou desesperado e foi até Moisés. Disse: Moisés, ore a Deus clamando por misericórdia e o Senhor vai te ouvir. Por favor, poupa nossa irmã dessa enfermidade, né? Então, Moisés orou, clamou ao Senhor por misericórdia e Deus o ouviu. Só que Deus disse para ele: ela vai ainda ficar assim para ela prender 7 dias. Vai ficar fora do arraial de Israel, cumprindo-se os dias, ela vai ser reintegrada ao povo de novo. Mas vai ter que passar por esses 7 dias para ela pensar, para nunca mais ela fazer isso. Você vê que todo pecado, toda rebelião, toda revolta tem as suas consequências, principalmente contra os servos do Senhor, os servos que ele institui. É muito perigoso, gente. E aí, depois disso, o povo só podia sair dali, de onde eles estavam, para ir para outro lugar, depois que Miriam cumprisse os 7 dias e voltasse, né, fosse reintegrada no meio do povo, no meio do arraial. E depois disso partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Então, eu vou fazer aqui um pequeno link com a história de Naamã, porque também é muito interessante por causa de uma desobediência. Também neste episódio de Naamã, o servo de Eliseu ficou leproso, né? Então vamos fazer esse link na história de Naamã, Eliseu e Geazi, que está em 2 Reis capítulo 5. Depois vocês vão ler, aqui apenas uma reflexão, vocês vão ler bonitinho lá, 2 Reis capítulo 5. E essa história de Naamã está lá. Então Naamã queria presentear Eliseu pela cura da lepra. Tipo assim, poxa, eu fui tão abençoado, né? Eu quero te abençoar, eu quero te dar um presente, né? E o Eliseu, ele recusou aceitar qualquer tipo de gratificação. Até porque aquilo foi obra do Senhor. Não foi obra de mãos de homem. Não foi o profeta Eliseu que fez aquilo. Eliseu foi o vaso. Eliseu foi o canal da bênção. Quem fez a bênção, quem fez o milagre, foi o Senhor. Então, não competia, não cabia a Eliseu receber qualquer tipo de presente que fosse
Então ali ele recusou o presente. Naamã, feliz da vida, pediu um pouco da terra de Israel para levar para adorar o Senhor lá onde ele morava no palácio, né? Então é uma história muito linda de Naamã, a gente aprende muita coisa com a história de Naamã. Qualquer dia desses a gente vai trazer uma pregação, uma palavra, uma inspiração sobre a palavra acerca de Naamã. Tem muita coisa linda para a gente aprender com Naamã, né? Principalmente com a serva da esposa dele, né? É tremenda essa menininha, né? Então vamos lá. Então a gente percebe que o servo Geazi, porém, foi atrás do que não lhe pertencia e que já havia sido recusado pelo seu senhor. Olha só a questão da desobediência. Ele foi ganancioso, ele foi altivo, ele foi mentiroso, porque ele ainda usou o nome do Eliseu lá, né? Dizendo que, olha, não, foi um equívoco e tudo, você poderia me dar roupas, não sei o quê. E aí ele ganhou um monte de coisas ali de Naamã, porque Naamã pensou que realmente fosse Eliseu que estava solicitando ali, que tinha se arrependido e tinha voltado atrás, né? Olha só a consequência de cada ato irresponsável nosso, né? Principalmente com o nosso Senhor. Então, Deus também trouxe uma punição por cobiçar o que o homem de Deus já tinha dito que não queria. Diante disso, a lepra que estava em Naamã passou para ele. E olha só, gente, a consequência não vem só para mim e para você dos nossos erros e do nosso pecado. Toda a nossa família padece com a nossa inconsequência. Lembra da primeira reflexão de Daniel na cova dos leões? A inconsequência quem pagou foi só as pessoas que fizeram a cilada contra Daniel? Não. Pagou ele, a mulher, e as esposas e os filhos. Aqui no caso de Geazi, ele não pagou o preço sozinho. Gente, é muito sério para a gente refletir mesmo nas nossas atitudes, porque todo pecado, toda atitude errada, toda atitude impensada tem as suas consequências. Então a lepra de Naamã passou para ele e para toda a sua descendência para sempre. Para sempre. Olha só a consequência. Aquilo custou muito caro, a atitude de Geazi. Então, o que podemos trazer para refletirmos e aprendermos neste episódio é que não precisamos ser quem não somos, nem atuar como atores na novela da vida real. Nós não somos atores. Nós não viemos aqui para representar papelzinho. Nós temos escolhas a fazer. Certas ou erradas, nós temos escolhas a fazer. Nós temos um caminho a trilhar. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente escolha entre o certo e o errado. Então, nós não somos atores na novela da vida real, querendo ocupar lugares onde Deus, o Senhor, não nos colocou. E tampouco cobiçar o que ele não nos deu. Obediência gera bênçãos e a desobediência gera o quê? O quê, pessoal? Maldições. Olha o que Miriam, Geazi receberam pela desobediência, pela afronta. Isso depois também vocês leem, está em Deuteronômio 28. Leiam, é muito interessante, vai falar sobre todas as bênçãos dadas por Deus quando você obedece. E da desobediência, as maldições, a consequência da desobediência. As autoridades constituídas por Deus ocupam ministérios que nem sempre será o que Deus tem para mim e para você.
A seu tempo ele nos conduzirá para o propósito que planejou para cada um de seus servos, observando cada qualidade que eu e você temos. Cada um de nós temos as nossas qualidades. O dom dado pelo Espírito Santo, o talento que nós nascemos. Muitas vezes tem tantas pessoas talentosas e que nós podemos usar na obra do Senhor, dados por Ele a nós. Por isso, cabe-nos esperar com paciência no Senhor e confiar que tudo que Ele faz é o que, pessoal? Perfeito. Perfeito. Então, a nossa reflexão, não desejemos o que não é para nós, nem em posições, nem em bens materiais, pois tudo o que é para ser nosso, Deus nos dará no tempo certo. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo dele. Para que não façamos das bênçãos dadas por ele maldições em nossas vidas, como a lepra que Miriam e Geazi receberam por fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Vigiemos e oremos para que Deus nos conduza ao lugar onde seremos luz e sal. Ele sabe qual é esse lugar. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o meu e o seu coração, que deseja coisas que não é para nós, que pode trazer muitos prejuízos, como trouxe para Geazi. Então vigiemos e oremos para que Deus nos conduza aonde? Ao lugar onde nós seremos luz e sal. Onde Ele nos plantar, que possamos florescer e frutificar, sendo um canal de bênçãos às pessoas ao nosso redor. A seara do Senhor é imensa e o Senhor está procurando trabalhadores. Cabe a mim e a você, pelo livre-arbítrio que Ele nos deu, escolher e fazer a coisa certa, fazer a escolha certa, tomar a decisão correta, através da palavra que Ele nos deu, que essa palavra esteja aqui, olha, na nossa mente, cravada no nosso coração. E por último, a nossa recompensa não vem daqui da terra nem de homens. Maldito o homem que confia em outro homem. A nossa recompensa vem do Deus Altíssimo. Aqui encerramos o nosso momento reflexão. Se você gostou desta reflexão, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e comente. Estarei esperando com muita alegria por cada comentário, por cada pessoa que se alia a nós, na nossa família do Momento Blessed com Drica Silva. Um beijo no coração e God bless you!